Olá, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre scrapbook. Então, fiz umas anotaçõezinhas para mim seguir um script, que chique. E vou falar um pouquinho do conteúdo, do que eu achei por aí nas minhas pesquisas, as minhas andanças pelo Google. E vou falar um pouquinho do que eu encontrei e vou falar um pouquinho do scrapbooking digital. Só que pra gente falar de scrapbooking digital, primeiro a gente precisa entender o que é scrapbooking. Então, eu vou contar uma historinha pra vocês resumida, que depois eu vou deixar o link aqui embaixo do post que eu fiz lá no meu blog, com todo o texto do conteúdo que eu achei, com o link com os créditos da pessoa que fez essa postagem sobre o geralzão do que é scrapbook e como nasceu. Bom, a princípio, nem era scrapbooking que fazia. Thomas Jefferson, lá em 1800 e bolinha, ele colecionava recortes de tudo que saía dele na imprensa. Ele colecionava artigos diversos que ele gostava, que ele se interessava. Ele colecionava poemas, cartões e tudo ele colocava num livrinho, num caderninho em branco. Ele ia montando o que ele gostava. A partir daí é que foram surgindo as ideias de montar como se fossem agendas, né? Lembra, na minha época de adolescente, eu tinha uma agenda que eu colocava, escrevia coisas do dia a dia. Se eu ia tomar um sorvete, eu guardava a pazinha do sorvete, fazia uma carinha e colava, chiclete. Então eu tinha... Era muito engraçado porque a agenda era fininha assim, extinta Capricho, nem sei se existe mais essa agenda da Capricho, se ainda existe o site da Capricho, que na época a gente nem tinha muito acesso à internet, era mais revista, né? Eu era assinante da revista Capricho e eu colecionava as matérias, tipo, tinha um ator legal, bonito, que eu gostava, eu recortava, colocava tudo na agenda. Então, no final do ano, a agenda já tava imensa. E eu já fazia scrapbooking sem saber o que era scrapbooking, né? É muito interessante isso. É o que Thomas Jefferson fazia. Ele colecionava recortes de tudo que ele gostava, poemas, cartões religiosos, e ia colocando no caderno, como se fosse uma recordação do que ele tinha vivido, do que ele tinha passado. Depois foram muitas outras pessoas que foram introduzindo essa ideia de colecionar poemas. Depois já começaram a colecionar gravuras. Depois já começou, quando criou a fotografia em meados de 1838, eles já começaram a incluir as fotografias também nesses caderninhos que eles formavam os álbuns. E lá eu vou deixar pra vocês aqui toda a história que eu achei nas minhas pesquisas, nas minhas andanças pelo Google. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link do meu blog com toda a história, com os créditos da onde eu achei toda essa história que eu falei pra vocês. Toda não, parte da história do que eu falei pra vocês. Então, se você quiser saber mais sobre a história do scrap, de quando começou lá em 1800, quem foram os precursores desse projeto lindo, maravilhoso, que é de guardar memórias, visita lá meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Booking iniciado em mais ou menos 1980, foi quando Mary Ellen mostrou muito dos álbuns que ela fez com recordações da família para as pessoas, e as pessoas ficaram enlouquecidas, porque ela pegava foto, fazia montagem com as fotos e colocava textos, colocava títulos e fez um álbum, mais de 50 álbuns, e mostrou. Então o pessoal ficou enlouquecido. E aí muitas empresas começaram a fazer os produtos. Normalmente não, todos os produtos de scrapbooking artesanal são produtos criados específicos para isso. Por quê? Porque eles têm que ser, como eles vão ter contato com fotos reveladas, tem que ser produtos livres de ácido. Tem que ser produtos livres de ácido. Por quê? Para não entrar em
o ácido não entrar em contato com as fotos e perder toda a qualidade da foto que tem, porque ela vai perdendo mesmo com o tempo. E se tiver maior contato, é que ela se decompõe mais fácil. Então todos os produtos do scrapbook artesanal são livres de ácido. Como todo mundo sabe que todos os produtos para ser trabalhado com scrap artesanal, ele é um pouquinho salgadinho, tanto os elementos como as ferramentas, como as máquinas de emboss, as máquinas que fazem corte, são todas um pouquinho puxadas, salgadinhas. Então, na época, não sei quem, porque eu não achei essa informação para me passar, mas foi criado o scrapbook digital. O que é o scrapbook digital? São elementos criados em programas de edição de imagens, como por exemplo o Corel, o Illustrator, o Photoshop. O mais usado para a criação de kits digitais é o Photoshop. Quando eu comecei, eu aprendi um scrap meia boca lá, que eu achava que era scrap e nem era scrap. Eu fazia montagem, nem era scrap. Eu comecei naquele PaintShop Pro. Ele era muito limitado. As imagens em JPEG ele reconhecia pelo fato da versão, mas as imagens em PNG ele ficava aquele quadrado assim preto em volta, eu não conseguia trabalhar. Mas também eu nem sabia, não tinha noção alguma. E eu conheci o scrap através de... Essa é uma outra história. Vamos voltar. E eu fazia no PaintShop Pro. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre, eu conheci o Photoshop. A partir do momento que eu conheci o Photoshop, eu não consegui criar mais no PaintShop Pro. Não dava, não rolava. A qualidade, nem em comparação à qualidade. Então, voltando, os produtos para o scrapbook digital são todos feitos, os produtos do scrapbook digital são todos feitos, como o próprio nome diz, digitalmente. Os papéis, as padronagens de papéis, as estampas, os desenhos, é tudo feito em programa de edição de imagens. Eu uso muito o Illustrator e uso muito o Photoshop. Então, tipo assim, eu crio as imagens, os personagens no Illustrator, já criei muito no Photoshop, mas depois que eu aprendi o Illustrator, eu uso bem menos o Photoshop para criar os personagens. Então eu crio no Illustrator, exporto para o Photoshop e no Photoshop eu aplico toda a técnica de pintura, de colorização nele. É uma delícia criar personagem, é uma delícia pintar. Então, dentro do scrapbook digital nós temos os elementos, os personagens criados, as ilustrações criadas, temos os doodles, que é os desenhos feitos à mão, que parece que você escreveu à mão. Nós temos os elementos, que são as fitas, os botões, os grampinhos, os prendedores. Como são feitos esses produtos? Eles são fotografados com uma câmera profissional ou semi-profissional, são enviados essas fotos são passadas para o computador, são abertas no Photoshop e é feito todo o tratamento dessas fotos, fotografadas pela designer no caso, e feito o recorte dos elementos, por isso que ele fica transparentinho, bonitinho para vocês usarem, porque ele fica em PNG. Então a gente faz todo esse trabalho, se chama extração de elementos, que a gente fotografa, manda para o Photoshop, faz a extração, trata a imagem, coloca nos kits ou na loja para vender de forma comercial. Com isso, qual é a diferença? A diferença é que os produtos de scrap artesanal, você colou, usou uma vez, acabou. Você não tem como reaproveitar. Você vai sempre perder. No scrap digital não, você compra um kit, você compra um elemento, você cansa de usar, você cansa inúmeras vezes e você até pode customizar da sua forma, modificar a cor dele para usar em outro projeto.
Então, a arte do scrap digital veio para quê? Para dar uma economizada e para trabalhar com produtos digitalmente, você fazer sua impressão em casa, criar seus layouts em casa de forma mais rápida. Porque hoje em dia são raras as pessoas que têm a câmera e levam para revelar filme. Todo mundo fotografa muito e imprime as fotos em casa ou manda fazer a impressão, mas é raro, né, gente? Eu mesma tenho milhões de fotos. Ai, cachorro chato. Eu tenho milhões de fotos. O que eu faço? Eu vou usando, vou imprimindo, raramente eu imprimo todas. Eu uso para um ou outro layout para guardar aquele momento. Scrapbook digital são elementos e tudo que você pode trabalhar no computador e imprimir em casa ou levar para uma gráfica. Eu acho assim bem legal, bem interessante. E eu, para falar um pouquinho mais sobre o layout, sobre scrap digital, tudo é ligado. No scrap, para você saber trabalhar com layout, você tem que saber um pouquinho, não muito, de edição de fotos. Então eu peguei alguns livros, porque a partir do momento que você trabalha com uma técnica, com um artesanato, você começa, eu pelo menos, eu sou muito curiosa, e eu começo a pesquisar e olhar as coisas com outro olhar. Se eu assisto um desenho, eu já fico pensando como aquele desenho foi feito. É muito interessante. Eu acho que isso já é um exercício de criatividade para vocês fazerem, para aguçar a criatividade. Sentou para assistir TV, presta atenção nos comerciais. Pegou uma revista, um jornal para olhar, presta atenção nos anúncios, nas propagandas. É um exercício bem legal de criatividade para fazer. E falando em exercícios de criatividade, vou dar uma dica para vocês. Esse livro aqui, Se Eu Ficar, da minha filha, se você analisar a capa dele com um olhar de artesã, de scrapper, de designer, você vai ver que tem trabalho de edição de fotos, uma montagem de um layout, uma fonte legal. É todo um designer, é toda uma composição. Então, a partir do momento que você começa a criar, estudar mais e procurar mais sobre, você vai achando assim tudo muito interessante. Imagina o trabalho que esse profissional teve para chegar nessa capa desse livro, né? A técnica dele de trabalhar é tudo muito interessante. Outro livro também que me chamou muita atenção na composição do layout dele foi o Destrua Esse Diário. Ele tem uma capa bem porosa, ele ele dá a impressão de papel craft. Aqui tem as fitas crepe, que a gente também usa as fitinhas para fazer composição no layout. E aqui dentro é bem interessante que tem alguns desenhos que lembram muito os doodles dos nossos kits digitais. Então, assim, eu gosto mesmo de ver esses projetos, ver livros, revista, porque tudo que eu vejo já lembra do meu trabalho. É uma inspiração e é engraçado porque alguma coisa a gente já sabe como foi feito, né? Porque você entende um pouquinho, é um pouquinho do que a gente domina, então é bem legal. Esse outro livro, do John Green, Deixa a Neve Cair, ele tem flocos de neve e uma sombra bem legal que foi aplicada aqui embaixo. Então, outra técnica que a gente aplica no scrapbooking digital, que é a aplicação de sombras nos elementos dos layouts. Então é bem legal, porque só de olhar aqui você já sabe, quem conhece scrapbook digital, quem trabalha com layout, já sabe como foi feita essa capa, as nuances de cor também a gente já sabe, é bem legal. Esse outro livro que eu amo, depois eu vou falar dele em outro vídeo, pretendo falar dele em outro vídeo. Vocês podem ver que foi utilizada uma foto para a composição da capa
E depois ela acabando em nada, ela saindo o degradêzinho assim e toda a estrutura do layout do livro. Também é bem interessante para você analisar, porque você também já sabe como foi feito. Esse outro livro aqui, Rumo aos Anéis de Saturno, é bem legal. Ele lembra um pergaminho, né? Com um castelo. Você fica imaginando como a pessoa fez para trabalhar para chegar nisso, né? Eu faria tudinho no Illustrator e depois eu ia dando acabamento nele no Photoshop. E dentro do livro também tem umas ilustrações bem legais, que dá pra gente se inspirar bastante vendo esses livros, né? Olha que fonte mais linda aqui, escrito capítulo 4. Olha aqui que interessante a letrinha D aqui. Olha que fofo o layout desse livro de histórias da coleção do Monteiro Lobato. Então você vê aqui o desenho, a composição da fonte aqui em cima tá legal, né? Eu gosto muito de analisar as nuances de cores. Essas nuances de cores aqui, essa paleta aqui, já me inspiram kit. Então é muito interessante a gente analisar por esse lado. Dentro dele, olha que fofo. Também dá, a partir dessa ideia aqui, desse layout desse livro, dá pra gente fazer um fotolivro contando a história do bebê. Eu gosto, amo esse, o Diário do Banana. Olha que layout legal. Bem simples. Ele pegou como se fosse um papel rasgado, que é uma técnica bem legal também para criar no Photoshop. Os durex aqui, ó, fita adesiva aqui, que também dá para fazer no Photoshop. O desenho do banana é no Photoshop nós falamos que é um doodle. Aqui o subtítulo do livro, A Verdade Nua e Crua, ele lembra muito escrita a giz. É bem legal, dá pra gente analisar bastante. Dentro ele é muito fofo, vários desenhos de doodle que dá pra gente se inspirar muito, 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 muito pra criar projetos e layout. Gente, esse é lindo. O do dragão, Como Roubar a Espada de um Dragão. Eu comprei a coleção para as meninas, eu amo. Eu acho que eu sou mais fissurada nelas do que elas no livro, por causa das imagens. Eu acho tão lindo. Me encanta tanto ver como o trabalho foi feito, sabe? Eu acho tão interessante. E ele é muito fofo dentro também. Ele tem vários desenhos. Então tudo isso, gente, olha que fofo isso, essa moldura. Muito fofa essa moldura. Que também dá pra gente criar de boa no Photoshop. Fazer, olha que fofo. Dá pra gente fazer vários, olha que lindo. Layouts inspirados em revistas, em jornais, em projetos que a gente vê por aí, em outdoor. Nossa, tem tanta coisa que dá pra inspiração. Eu sempre falo que todos os meus kits tem uma inspiração. É muito legal isso. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, um pouquinho do scrapbook, um pouquinho de exercício de criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas. Tchau!